Então quero meditar com os irmãos nesta noite sobre uma temática que é muito presente na vida de todos nós, que são as lutas, as dificuldades e os sofrimentos. E eu quero meditar com os irmãos o texto do livro de Hebreus, capítulo de número 10. Vai ser o nosso texto para a nossa meditação. Eu, quando estava meditando nesse texto, decidi pregá-lo aqui nessa noite com os irmãos. Veio à minha mente que o Gabriel, há um tempo, ele tinha pregado aqui na igreja sobre Hebreus, mas eu não sabia qual tinha sido o texto. E ele pregou exatamente no mesmo texto que eu vou pregar hoje. Então, duas coisas vão acontecer. Eu vou refutar ele, estou brincando, mas a coisa mais importante é que Deus, então, quer falar conosco, já que, sem combinar, ele pregou em o mesmo texto e eu estarei pregando no mesmo texto, né? Sem combinar, então Deus certamente quer falar a nós sobre uma temática muito importante e relevante, que é sobre como nós lidamos com os sofrimentos e as adversidades que a vida se apresenta para nós. Então nós vamos ler Hebreus capítulo 10, e eu quero usar a versão NVI. E para isso eu queria pedir aqui o recurso aqui do projetor, para os irmãos acompanharem comigo, porque eu acredito que essa versão ela expressa melhor o texto. Então nós vamos fazer a leitura do verso 32 ao verso 39. Hebreus capítulo 10, do verso 32 a 39. Vamos ler na versão NVI, exatamente. Diz assim a palavra de Deus: Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Meus queridos irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta maravilhosa e ela é usada em muitos debates teológicos por questões teológicas que abrange e acompanha esta carta. Contudo, a carta aos Hebreus, ela também é uma carta com um tom muito pastoral e muito gostosa de ser lida. Ela tem suas questões teológicas e vale a pena os estudos teológicos, as meditações naquilo que Deus propõe nos ensinar por meio desta carta. Mas também a carta aos Hebreus, ela tem esse tom pastoral. E quando eu falo sobre tom pastoral, eu falo sobre esse tom de cuidado, de alguém que escreve para outros irmãos com essa finalidade de cuidar dos seus corações, de pastorear esses irmãos que pertencem ao rebanho de Deus. E a carta aos Hebreus, o seu pano de fundo, o autor escreve em sua maior parte para irmãos que são judeus e que esses irmãos conheceram o evangelho de Cristo Jesus. E depois que esses irmãos conheceram o evangelho de Cristo Jesus, eles passaram por algumas dificuldades, eles passaram por aflições, eles passaram por dificuldades. Se você vê o versículo 32, ele diz exatamente isso, quando diz: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Então ele direciona a esses irmãos, que outrora judeus,
e que conheceram a Cristo Jesus, se renderam à pessoa de Cristo Jesus e que enfrentaram grandes dificuldades por conta disso. O cristão, naquele contexto do primeiro século, ele era perseguido em especial por duas categorias. Era pelos judeus, em grande parte, e também pelo Império Romano, ainda não com tanta força, mas ainda assim pelo Império Romano. Então, os cristãos sofriam perseguição e muitas das suas lutas era decorrente disso, porque eles haviam abraçado a fé em Cristo Jesus. Então, o autor de Hebreus, ele quando escreve para esses irmãos, ele escreve a fim de ajudar a eles, a como eles devem lidar com as aflições, com o sofrimento, com as angústias. E essa é a minha proposta nessa noite, de usar exatamente esse mesmo contexto, a figura de um pastor que cuida do seu rebanho, orientando elas como elas devem lidar com o sofrimento. Muito embora nós não sejamos judeus, assim eu acredito, né? Mas pode ser que tenha aqui descendentes de judeus no meio aqui de nós. Mas de toda forma, nós também passamos por sofrimentos semelhantes, por lutas semelhantes, porque isso faz parte da jornada. Portanto, eu quero lidar com os irmãos e tirar algumas lições para nós, mediante esse texto tão maravilhoso, que certamente nos servirá de consolo e também de direção nas horas difíceis, como nós devemos lidar com isso. A primeira coisa que eu quero lhe dizer sobre como nós devemos lidar com os sofrimentos é que eles virão. O sofrimento não é algo para além do normal. Faz parte desta vida enquanto aqui passar por aflições e por sofrimentos. Essa é a primeira coisa que eu quero que você esteja ciente. Essa ideia de que nós conhecemos a Cristo e nunca mais sofrerei e que não vou mais passar por aflições, por angústias, ou medir espiritualidade por ausência ou presença de sofrimento, é algo equivocado. Nós não podemos olhar para um cristão que passa por aflição e achar que ele é menos cristão por causa disso, ou simplesmente porque ele está em pecado. Pode ser que a causa do seu sofrimento seja diretamente consequência de um pecado seu, mas pode ser que não. O simples fato de nós estarmos aqui neste mundo traz sobre nós as consequências de sofrermos. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E não somente os crentes padecem por aflições e por sofrimentos, os descrentes também. Todo mundo foi afetado, de certo modo, pelo pecado. E só viver neste mundo já traz consigo muitos sofrimentos, muitas aflições. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar você é dessa realidade, de que o sofrimento é algo esperado. É algo esperado e que faz parte dessa jornada aqui nesta vida. E nós também. Pode ser que você tenha decidido este ano buscar mais a Deus, estar orando mais, lendo mais a Bíblia, buscando mais ao Senhor. E se você acha que esta busca vai fazer com que você sofra menos, pode ser que não. Pode ser que a sua semelhança com Cristo te faça sofrer ainda mais. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo serão o quê? Perseguidos. Ou seja, é muito provável que quanto mais perto de Deus você esteja, mais aflições você passe. Certo? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda com o sofrimento é isso. Quando surgir os sofrimentos, não lide como algo que fosse estranho, mas o sofrimento faz parte. É algo doloroso, ninguém quer passar por eles quando assim o está passando, mas faz parte de nossa peregrinação enquanto aqui nesta vida, passar por ele. Por isso que o autor de Hebreus, ele vai ajudar os seus irmãos a lidar com os sofrimentos do presente, lembrando a eles não de um tempo favorável, mas lembrando a eles de um tempo de muita aflição. Olha o que diz o texto. Lembre-se dos primeiros dias.
Ou seja, eles estão passando pelo momento difícil e o autor quer trazer a lembrança a eles, não um tempo favorável, mas lembrem-se dos primeiros dias. O que aconteceu? Depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Ou seja, o autor quer ajudar esses irmãos a lidarem com o sofrimento, lembrando a eles de muito sofrimento e muita dor. O autor não quer ensinar a eles sobre sofrimento, lembrando a eles de um tempo ausente de sofrimento, mas quer ensinar a eles a passar pelo sofrimento presente, lembrando dos sofrimentos do passado. Porque os sofrimentos na vida, eles têm também um cunho pedagógico. Quando passamos por aflições do passado, elas nos servem também de base para que nós possamos passar pelas aflições do presente. Cada aflição passada e superada, elas nos preparam para outras aflições que surgirão. Por isso o autor está tratando esses irmãos do sofrimento que eles estão passando no presente, os lembrando dos sofrimentos do passado. Se não bastasse os sofrimentos do presente, o autor está lembrando eles também dos sofrimentos do passado. Então, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Então, o autor começa nos ensinando assim, desta forma, que os sofrimentos, eles são presentes, fazem parte da nossa peregrinação. Aqueles irmãos estavam sofrendo no presente. Lembra eles que eles sofreram no passado e certamente eles ainda sofrerão enquanto estiver nessa peregrinação. Então, os sofrimentos faz parte da nossa vida, do passado, do presente e certamente também do futuro. Ainda. Mas nós vamos chegar no momento em que nós olhamos, nós temos um alvo, onde nós podemos olhar com esperança, em saber que, muito embora o sofrimento nos acompanhou no passado, no presente e uma projeção para o futuro, mas a gente tem uma esperança de que logo em breve eles cessarão de vez e completamente da nossa vida. Mas enquanto aqui, é importante a gente encarar os sofrimentos assim, entender que eles fazem parte dessa peregrinação da nossa vida aqui. Então essa é a primeira lição que o autor nos dá no verso 32. No verso 33, ele diz, vamos ler o 32 e o 33 juntos. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, aqui a ideia de convertido mesmo, Deus abriu os olhos deles, então agora eles são crentes, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Então, aspectos verdadeiros dos sofrimentos. Eles são reais, nós passamos por eles, tanto no passado quanto no presente, e podemos passar no futuro, mas nós não passamos sozinhos. O autor lembra o seu público de que não somente eles passaram por isso, mas em outras ocasiões se fizeram solidários também com outras pessoas que passaram coisas semelhantes. Ou seja, o sofrimento não é só seu. Muitas vezes, quando nós estamos passando por sofrimento, muitas vezes nós nos fechamos em nossas vidas e acabamos que muitas vezes até sendo um pouco rude com outras pessoas, porque nós acreditamos muitas vezes que somos só nós que passamos por sofrimentos. Mas não. Os sofrimentos não são somente seus, meus, mas faz parte. Outras pessoas também sofrem. Não somente nós passamos por momentos difíceis, mas outras pessoas também. Lembra o que foi que Jesus falou no Sermão da Montanha para os seus discípulos? Eles disseram, olha,
Bem-aventurados vocês são quando vos injuriarem, quando falarem mal de vocês, quando mentindo disserem toda coisa contra vocês. Se alegre, porque grande é o vosso galardão diante de Deus, porque assim também foram os profetas antes de vocês, que sofreram também as coisas que vocês passam, que vocês padecem também. Então, Jesus lembra os seus discípulos de que os profetas também passaram por aflições e outros passam também. Então, nós estamos juntos. Nós estamos nessa peregrinação juntos. E não, o sofrimento não é somente endereçado para você, mas todos nós também sofremos. Cada um à medida dos propósitos e dos planos eternos de Deus para cada indivíduo. E aqui nós não podemos, diante do sofrimento, fazer comparações. O meu sofrimento é maior do que o seu e tudo mais. Não. Todos nós estamos sujeitos a passar por determinados tipos de sofrimentos e de angústias na vida. Deus tem seus planos para cada indivíduo. Nós não sabemos que tipo de sofrimento ao longo desse ano eu vou passar, você vai passar, o outro irmão vai passar. Mas o fato é que todos nós estamos juntos nisso e de que, de alguma maneira, todos nós sofremos. Por isso que é legal e é muito bom fazer parte de uma comunidade. Porque é uma comunidade de pessoas que sabem o que é sofrer e sofrem juntos. Compartilhe o seu sofrimento com os seus irmãos. Intercede a Deus uns pelos outros. E o texto diz isso. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. E em outras ocasiões vocês se fizeram solidários com os que assim foram tratados. Então aprenda sobre sofrimento. Nós sofremos e outras pessoas sofrem. Mas mesmo quando nós sofremos, nós podemos ser usados por Deus para ajudar outras pessoas a ser solidários com os sofrimentos de outras pessoas. De maneira que eu consolo você e você traz consolo para a minha vida. Então que neste ano, ao longo de todo este ano, esta igreja possa ser marcada por isso. Irmãos que são solidários uns com os outros, que são usados por Deus para consolar uns aos outros nas lutas, nos sofrimentos, nas angústias, nas aflições. Muitas vezes nas lutas nós esperamos que Deus desça dos céus e nos socorra, quando muitas vezes Deus vai fazer isso por meio dos irmãos, porque a igreja é o corpo de quem? É o corpo dele. Então ele muitas vezes está usando irmãos para fazer isso, para acalentar você, para cuidar de você, para lhe direcionar. Então o autor lembra que esses irmãos, eles não estavam sofrendo sozinhos. Outros irmãos também sofriam. E que ele lembra eles quando eles cuidavam de outras pessoas também. Então nos sofrimentos que a gente não se feche, porque pode ser que tenha outro irmão que esteja passando por situação muito pior do que a nossa, ou semelhante à nossa. E Deus quer usar a comunidade, quer usar os irmãos para cuidar uns dos outros nesse processo. A igreja é um lugar onde nós cuidamos uns dos outros. Agora, é preciso você, obviamente, abrir a sua vida. É importante você lançar fora o orgulho e se achegar a irmãos, para que irmãos possam ser usados por Deus para cuidar da sua vida. Versículo 34, ele diz: vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Essa é uma lição preciosa de como nós devemos lidar com as aflições, com as lutas do tempo presente. Há um texto que eu gosto muito do apóstolo Paulo, quando ele diz que as aflições do tempo presente, elas nem se comparam, quem sabe, nem se comparam com o peso de glória que está reservado para nós. É exatamente isso que está na mente do autor de Hebreus, ele quando escreve para esses irmãos.
ele quer dizer isso exatamente para eles. Olha, vocês precisam lembrar dessas coisas. Vocês precisam lembrar que os sofrimentos do tempo presente é pequeno. Vocês possuem bens superiores e permanentes. Vocês possuem bens superiores e permanentes. As coisas dessa vida, elas são transitórias. Elas são passageiras. E inclusive os sofrimentos. Os sofrimentos, por mais presente, constante que ele possa ser em nossa vida, mas ninguém sofre o tempo todo. Vai ter um momento em que o sofrimento vai ficar menor, de que ele vai dar uma trégua, de que ele vai passar, depois ele pode voltar de novo, tudo bem. Mas é um caráter do sofrimento no tempo presente. Eu sei que quando nós estamos sofrendo, na nossa mente, nunca vai passar. Aquela dor nunca vai passar. Aquela sensação nunca vai embora. Aquilo vai nos consumir. Aquele sofrimento, ele vai ficar ali presente. E parece que o tempo, o relógio, passa bem devagar quando nós estamos no sofrimento. Porque a sensação que temos é que ele não passa, não vai embora, não nos deixa, nós não vamos suportar, aquilo não vai passar. É um caráter que muitas vezes o sofrimento traz consigo. Mas ele tem um caráter temporário. E diante das coisas de Deus, ele é pequeno. Por isso que o autor de Hebreus, ele quer lembrar os irmãos dos bens superiores e permanentes que nós temos em Deus. Ele começa lembrando os irmãos do passado e agora ele projeta a mente dos irmãos para o futuro. Ele lança a mente deles no passado. Lembrem das coisas dos primeiros dias. Agora, quando vocês lidam com os sofrimentos, vocês também precisam lembrar do futuro. Lembrar das coisas que estão reservadas para nós. Lembrar dos bens, das coisas que Deus nos garantiu, das promessas que Deus garantiu a cada um de nós, dessas coisas que não são passageiras, daquilo que é permanente. Nós estamos aqui apenas de passagem e os sofrimentos também têm esse caráter passageiro. Na verdade, irmãos, nós somos o povo mais privilegiado em todo o mundo. Porque as pessoas que não têm Deus no coração, o sofrimento é um fim em si mesmo para elas. Mas para nós não. Nós sabemos que tem algo muito maior e muito melhor do que os sofrimentos que nós passamos no tempo presente. Por isso que Paulo disse, olha, os sofrimentos do tempo presente nem se compara com o peso de glória que Deus tem reservado para nós. Então nós temos algo para olhar, algo para comparar. Por maior que seja o sofrimento aqui, ele é pequeno diante das coisas permanentes que Deus tem reservado para nós. Então, quando nós passarmos pelos vales das aflições, devemos lembrar dessas coisas. Lembrar dessas coisas que são permanentes, que estão bem diante de nós. Que os sofrimentos aqui são pequenos, quando nós comparamos com essas coisas. Então, Deus nos deu algo para comparar. É algo superior, como diz o texto. Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então nós temos coisas maiores, muito maiores. Por mais perca que nós tenhamos, como diz aqui o texto, eles aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, das perdas. Muitas vezes nós sofremos por coisas que perdemos, mas nada do que perdemos aqui se compara às coisas que nós temos na pessoa de Cristo Jesus. Essas coisas permanentes que têm um valor superior, muito maior. Então nós temos um referencial. Então perceba como o autor vai tratando. Ele nos faz olhar para trás. Ele nos faz olhar para trás de maneira que ele começa o texto. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Eles não suportaram porque eles eram os caras.
Eles não suportaram porque eles tinham em si uma capacidade de suportar o sofrimento. Mas eles suportaram porque Deus estava com eles. Deus estava com eles no passado, os ajudando a suportar as aflições da vida. E se Deus esteve conosco no passado, nos primeiros dias, nos ajudando a suportar as lutas e os sofrimentos, se Ele vier agora nos tempos presentes, o mesmo Deus que esteve conosco no passado, também estará conosco no tempo presente, nos ajudando a lidar com as lutas e com os sofrimentos. Então, essa é uma garantia que nós temos. E ele lembra os autores. Lembre-se dos primeiros dias que vocês enfrentaram muitas lutas, muitos sofrimentos. Deus estava lá. Deus não estava lá. Então, se vocês estão passando por lutas agora, Deus também está conosco. E isso é importante porque quando nós estamos passando por aflições no tempo presente, as aflições muitas vezes geram uma espécie de amnésia em nós. De maneira que nós esquecemos de como Deus nos livrou no passado. E nós temos uma tendência de fazer isso. Por isso que em diversos momentos da peregrinação você vê Deus agindo e promovendo eventos para o povo nunca esquecer. Deus tira o povo do Egito, aí Deus faz uma celebração, para que o povo nunca esqueça como foi que ele tirou eles de lá, como Deus ajudou eles na aflição do passado, como Deus esteve presente no passado. Aí Deus muitas vezes disciplinava eles, porque no tempo presente, nas aflições, eles tinham amnésia. Eles esqueciam completamente como foi que Deus, no passado, nos primeiros dias, cuidou deles. Então, em diversos momentos, Deus faz isso. Deus estabelece festas, cerimônias, celebrações, datas, e ainda diz isso: passe para outra geração, para que eles lembrem disso, que eu estive lá presente, nos sofrimentos do passado. Certamente, se chegar no tempo presente, Ele também vai estar lá, ajudando no tempo presente. Então, quando os sofrimentos chegarem, as aflições baterem na sua porta, lembre-se disso. Deus esteve com você no passado e você tem histórias para contar. Lembre-se de como Deus conduziu você pelos vales sombrios da morte, como um bom pastor, como no Salmo 23, que está com as suas ovelhas, que caminha com elas. Então lembre-se disso. Lembre-se que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com o peso de glória que está reservado para nós. Deus está nos conduzindo neste mundo e faz parte dessa peregrinação passar pelos sofrimentos, mas Ele está conosco e Ele deseja que a gente olhe para além do sofrimento em si mesmo, que a gente entenda que os sofrimentos, eles são temporais, eles passam, e o Senhor nos faz olhar para coisas permanentes, que estão diante de nós, e que têm valor muito maior, muito superior às aflições e o tempo presente diante de nós. E era importante o autor dizer isso porque, como a gente vai ver mais na frente, os sofrimentos muitas vezes, quando não é enxergado de uma maneira correta, faz com que muita gente pare no meio do caminho. O autor de Hebreus está escrevendo para uns irmãos, e a gente vai ver isso mais no final, que nós temos uma tendência de fazer isso. Quando nós estamos passando pelas aflições, nós pensamos muitas vezes em desistir, em ficar para trás. Consideramos muitas vezes que não vale a pena caminhar com Cristo em meio às lutas e às aflições da vida. E é quando o autor diz: lembre-se que você possui bens superiores e permanentes. Cristo não te salvou simplesmente para você parar e retroceder diante dos sofrimentos. Ele sofreu na cruz do Calvário para te dar força suficiente para passar pelos sofrimentos desta vida, para que no final
você possa receber dele os bens superiores e permanentes. Por isso, no verso 35 diz: por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Por isso, não abram mão. Está na NVI? A minha está diferente. A NVI aqui já é uma atualizada da atualizada. É bem capaz. E vocês, algum de vocês está assim? Estão olhando pelo celular? É atualizado aqui para a mais nova versão, só pode ser. Ele diz, por isso, na minha diz, por isso não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada, mas de toda forma dá a mesma coisa. Por isso não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. É isso que Deus espera de nós diante das aflições e das lutas. Não abram mão da confiança que vocês têm, não em vocês mesmos. Não em vocês mesmos, mas em Deus, nele, naquele que nos sustenta. Ela será ricamente recompensada. É como você está numa corrida e você já está muito exausto. E nessa exaustão da corrida, você pensa em desistir. Você pensa em abandonar. E é quando o autor diz, olha, não faz isso. Não abra mão da confiança que você tem, ela será ricamente recompensada. Saiba que no final da corrida vem a recompensa, vem a premiação. Então, quando estiver passando pelas aflições, pelos sofrimentos, não abra mão da confiança em Deus, continua, persevera, confia nele. Nós lemos aqui o Salmo 37, na abertura do culto, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós lemos isso aqui na abertura do culto, né? Confiar em Deus. Então perceba que tem uma consequência. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Se confiar nele, o mais ele fará. O mais ele fará. Então, por isso não abra mão da confiança que vocês têm nele. Não abra mão da confiança. Apesar das lutas, apesar das aflições, as aflições não vão te consumir. Elas não são maiores do que os bens permanentes que Cristo já te concedeu. Elas não são maiores. Então nós temos uma esperança, nós temos algo a que nos apoiar, em confiar. Então nós confiamos. Por isso não abandone a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Verso 36. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Olha, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Então primeiro ele diz, não abandonem a confiança. Vocês precisam perseverar, continuar. Vocês não podem parar. Não pode ficar para trás. O chamado de Deus para a nossa vida é para perseverar. E nós não podemos parar, sucumbir diante das aflições, das angústias dessa vida. Nós somos chamados a perseverar. Perseverar é seguir adiante. É seguir adiante, perseverando, crendo, confiando no Senhor. De modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. A pergunta é, o que ele prometeu? O que ele prometeu nos dá se nós continuarmos, se nós perseverarmos? Quais são as promessas que nós temos da parte de Deus diante dos sofrimentos desta vida, das angústias desta vida?
Cristo morreu na cruz com qual finalidade? Cristo morreu na cruz para nos salvar, para nos garantir a salvação, a vida eterna. E se esta vida tem sofrimento para nós, mediante o sacrifício de Cristo, nós temos uma promessa do findar do labor desta vida, nós encontraremos segurança, paz, consolo, Deus enxugará todas as lágrimas do nosso rosto, nenhum sofrimento mais para nós. São promessas que nós temos da parte de Deus. Se nós permanecermos firmes, confiantes, sem abrir mão de confiar nele, perseverantes, quando nós chegarmos no fim, seremos generosamente recompensados com aquilo que ele nos prometeu. Com aquilo que ele nos prometeu. Portanto, pode ser que as lutas desta vida fechem os nossos olhos, mas jamais irão remover de nós os bens permanentes que em Cristo nós temos. Então nós temos confiança, certeza de enfrentar as questões desta vida. Nós temos, porque aquele que nos prometeu é fiel para cumprir essas coisas. E ele vai provar isso com o que ele vai dizer no verso seguinte, quando ele diz: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Essa é uma citação que ele vai fazer de Abacuque. E é interessante como ele usa, o autor de Hebreus, a citação de Abacuque para provar exatamente isso, que ele pode confiar, que Deus, ele quando diz uma coisa, ele cumpre. Vocês lembram do cenário de Abacuque? O cenário era complicado, era caótico. E Deus aparece ao profeta para dizer que ele em breve viria para julgar o seu povo e também a nação da Babilônia. E ele diz, olha, escreve isso aí em lugares, bota isso aí num lugar onde qualquer pessoa que até passando correndo vai conseguir ver. O que Deus quis dizer com isso? Ele quis dizer que assim como ele cumpriu o que ele disse para Abacuque, ele vai cumprir também as coisas que ele prometeu para nós. Então ele está nos dando uma garantia do Deus que prometeu coisas do passado e que cumpriu, é o mesmo que prometeu coisas para nós e que também há de cumprir. Por isso ele diz, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Essa é uma promessa maravilhosa que nós temos. Nós, há poucos tempos, aqui na nossa igreja, nós meditamos sobre os sermões escatológicos e sobre as convicções que nós temos. Quando Jesus disse para os seus discípulos, depois falando da certeza da sua vinda, da sua volta, do seu retorno, ele diz, olha, hão de passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, o que eu estou dizendo vai se cumprir. Porque Deus é esse que diz as coisas e promete e cumpre exatamente como ele disse. Então nós temos certezas, seguranças da parte de Deus. Então tudo isso serve para nos ajudar a lidar com as questões do tempo presente. Nós temos promessas maravilhosas que são muito maiores, superiores, melhores do que as aflições, as circunstâncias desta vida. Nós não podemos olhar para elas como um fim em si mesmo. Muitas vezes, diante das aflições, nós sucumbimos, e aqui eu não estou dizendo que nós não devemos sofrer. Eu não estou dizendo que nós não devemos chorar diante das aflições. Agora, o que nós não podemos é ser consumidos, como se nós não tivéssemos promessas maiores e melhores do que tudo isso. Mas nós temos. Nós temos promessas, coisas tão melhores e superiores, que nem mesmo a morte, quando nos alcançar, vai removê-las de nós. Então nós temos tudo isso, e por isso ele disse, portanto vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, não é algo que vai demorar,
É algo em breve, muito em breve. Aquele que vem virá e não demorará. Em breve o Senhor vem, em breve o fim das coisas vai chegar e vai cessar o labor desta vida. E com ele, todas as aflições, todas as lutas, todas as demandas que nós temos de sofrimento. Em breve, muito em breve, tudo isso está destinado a acabar, porque o Senhor voltará para o seu povo, os quais somos nós. E ele diz, no verso 38, mas o meu justo viverá pela fé. É nesse contexto que essa palavra se faz presente. O meu justo viverá pela fé. No capítulo depois desse, nós vamos chegar em um dos capítulos da galeria dos heróis da fé. E lá vai estar descrito várias pessoas que viveram pela fé. Vai dar o testemunho de vários personagens, vai dizer pela fé fulano fez isso, pela fé ele fez isso, pela fé ele fez aquilo, pela fé ele fez aquilo. E Deus está nos chamando, dizendo que o justo viverá pela fé, por fé. Viverá por fé. O pela, obviamente, não é aqui uma palavra, um termo do português erudito, mas nós podemos dizer, substituir pelo por. Mas o justo viverá por fé. Por fé. E é assim que nós devemos encarar as aflições, as adversidades desta vida. Em saber que Deus está nos conduzindo. Os sofrimentos não são fim em si mesmo. Quando Deus diz que nós devemos perseverar, que nós devemos suportar, que nós não podemos parar, Deus não está dizendo que nós devemos simplesmente suportar por suportar, mas Deus nos chama a perseverar alegremente, crendo nas promessas de Deus, crendo nas promessas do nosso Deus. E por isso ele diz que o justo viverá por fé, pela fé. Não em nós mesmos, não nas circunstâncias, mas em Deus. Aquele que é fiel para cumprir as coisas que ele promete a cada um de nós. Nós não vivemos por aquilo que vemos, não vivemos pelas circunstâncias, mas nós vivemos com base nas promessas de Deus. As circunstâncias não são fim em si mesmo, elas não são a palavra final. As adversidades não é a palavra final sobre a nossa vida. Quem tem a palavra final sobre as nossas vidas é o nosso Deus. E Ele já prometeu e Ele já disse. E nós devemos nos assegurar nisso. Devemos confiar nisso, na palavra dEle, no final. Por isso o texto diz, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós somos chamados a seguir, a ir adiante. Uma característica marcante daquele que é de Deus é a perseverança. É o seguir adiante. O retroceder não faz parte da caminhada. Nós não somos chamados a retroceder, como diz o texto, eu não me agradarei dele. Nós somos chamados a ir adiante, olhando por fé, seguindo por fé, vivendo pela fé. Mas os que retrocedem, esses demonstram que não têm fé no Senhor. Por isso o texto diz, eu não me agradarei dele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que retrocedem, exatamente isso. Ele não se agrada, porque não tem fé, porque o justo vive pela fé. E ele vai, ele persevera, ele vai adiante. Ele confia no Senhor, não nele, não nas circunstâncias, não nas adversidades, mas no Senhor, naquele que prometeu e é fiel para cumprir. E ele vai. E ele se agarra nele. Ele segue adiante.
Essa é uma característica do crente genuíno e verdadeiro. Ele não retrocede. Ele não retrocede. Por isso ele conclui no verso 39. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a destruição, mas os que têm fé para a preservação da vida. Nós não somos dos que retrocedem, que são destruídos, mas nós somos dos que creem e são salvos, dos que têm fé para a preservação da vida. Nós somos esses. Você é qual? Você é dos que retrocedem ou dos que perseveram? Eu não sei quais são as lutas que nós enfrentaremos, mas nós enfrentaremos. E o que eu quero dizer para você nesta noite, para que você esteja ciente de quando chegar as aflições diante de você, lembre-se. Lembre-se de como Deus esteve com você. Lembre-se do passado, como Deus esteve com você, lhe dando forças para você superar. Quando chegar as aflições da vida, lembre-se das promessas de Deus. Lembre-se das promessas de Deus. Lembre que os sofrimentos desta vida são pequenos, comparado ao peso de glória que está reservado para nós. Lembre-se das promessas de Deus. Lembre-se que Deus nos chama a perseverar, a viver não pelas circunstâncias, mas viver pela fé, confiando nele, não em nós mesmos. Nós não podemos condicionar a nossa vida cristã aos fatos e às circunstâncias e às situações, porque elas vão oscilar muito. Mas nós precisamos seguir apesar das lutas, das aflições, dos sofrimentos, colocando os nossos olhos não nessas coisas, mas naquele que é fiel para cumprir as coisas que tem prometido a nós. Porque o justo vive pela fé nele. Pela fé nele. E muito em breve, ele virá. Muito em breve, essas coisas que ele prometeu a nós, ele vai nos conceder. E essas coisas são permanentes. E todas as coisas dessa vida são temporárias. Elas passarão rapidamente. Mas as coisas que Deus tem reservado para mim e para você, além de serem superiores, elas são permanentes. Mas para nós tomarmos posse disso, nós precisamos perseverar e nunca retroceder. Porque Deus não se agrada dos que retrocedem. Os que retrocedem para a destruição. Mas os que creem, os que têm fé, são salvos no fim. Então, se você crê, quero convidar você a orar com fé, crendo no Senhor, confiando em suas promessas. Talvez você esteja fraco diante das lutas, das aflições. Nós cantamos aqui a música. Eu confio em Ti, eu me alegro em Ti, em Tuas promessas. Tuas promessas se cumprirão. Confiar, entregar-me a Ti, descansar, crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre será. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver.
se cumprirão. Eu me alegro em ti, eu confio em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel.